Bom dia! Na aula de hoje, nós vamos tratar desse importante assunto da área da matemática, o assunto de matrizes. Nós vamos iniciar definindo o que é uma matriz, definindo os tipos mais básicos de matrizes e vamos ver algumas operações que podem ser efetuadas com matrizes. Iniciando então com a definição do que é uma matriz, chama-se uma matriz de ordem M por N a um quadro composto por M linhas e por N colunas. Cada um desses elementos aqui, ele tem dois subscritos. O primeiro subscrito representa a linha na qual ele está. Notem que aqui eu tenho linha 1, linha 2, linha M. E o segundo subscrito representa a coluna no qual esse elemento se encontra. Então, aqui, segundo subscrito, coluna 1, coluna 2, coluna N, tá? Então, nós chamamos esses elementos da matriz de elementos A e J, onde o primeiro índice I representa a linha e o segundo índice J representa a coluna ao qual o elemento pertence. Uma matriz A, ela pode ser representada de forma mais abreviada dessa forma aqui, onde eu coloco que a matriz A, maiúscula, letra maiúscula, é igual, aqui utilizo colchetes e os elementos dessa matriz A eu coloco em letras minúsculas, aqui, os elementos A e J, tá? Sempre lembrando que o I varia de 1 até M, até o número de linhas, e J varia de 1 até N, sendo N o número de colunas. Em questão de notação, chamamos então de ordem da matriz o número de linhas pelo número de colunas. Por exemplo, então uma matriz que tem M linhas por N colunas é uma matriz de ordem M por N. E a gente representa dessa forma aqui, Posso colocar aqui um subscrito, M,N, entre parênteses, ou M versus N, também subscrito. E um exemplo, aqui, essa matriz que temos aqui, ela possui duas linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, é uma matriz de ordem 2 por 3. Agora, nós vamos ver alguns tipos de matrizes, assim, mais elementares, Na verdade, toda essa parte inicial que a gente está vendo aqui é vista muitas vezes no ensino médio, Então, estamos dando uma revisada. Vamos, então, começar a ver aqui os tipos de matrizes. A primeira matriz, então, que a gente vai olhar é uma matriz retangular. Quando a matriz é dita retangular? Quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, aqui temos, por exemplo, essa matriz aqui com duas linhas por 3 colunas. O M é 2, o N é 3. Outra matriz bastante comum é a matriz coluna. Como se configura essa matriz? Essa matriz tem somente uma coluna. Então, ela tem M linhas e possui somente uma coluna. Ordem M por 1. No nosso caso específico, aqui é uma matriz de 3 linhas por uma coluna. Então, temos aqui uma matriz de ordem 3 por 1. Outro tipo de matriz, parecido com a matriz coluna, é a matriz linha. Então, nesse caso aqui, a matriz possui somente uma linha e possui N colunas. Então, a ordem dela é 1 por N. Notem que no nosso exemplo, aqui essa matriz C, então ela possui 3 colunas e somente uma linha. Então, essa seria uma matriz 1 por 3. Matriz quadrada, que nos interessa bastante, porque diversas aplicações que a gente vai tentar fazer só vão ser possíveis, em si trabalhando com matrizes quadradas. Então, por isso, elas são bastante importantes. A matriz quadrada, então, é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. A gente pode dizer que é uma matriz de ordem N por N ou simplesmente uma matriz de ordem N, porque o número de colunas e o número de linhas são o mesmo valor. Um exemplo de uma matriz quadrada, então essa matriz D, que pode ser dita uma matriz de ordem 2 ou uma matriz de ordem 2 por 2.
Falando então de matrizes quadradas, nós vamos ver agora alguns conceitos que se aplicam a matrizes quadradas. Então, o primeiro dele é o conceito aqui de diagonal principal. A gente define somente para uma matriz quadrada, diagonal principal, e também a diagonal secundária que a gente já vai ver. A diagonal principal, então, numa matriz quadrada A, com elementos A e J, né, é uma matriz de ordem N, a diagonal principal ela é formada pelos elementos A e J, em que o índice I é igual ao índice J, ou seja, A11, A22, A33, ANN, como a gente pode ver aqui nessa matriz, certo? Essa é a diagonal principal. Agora, formando uma espécie de X com essa diagonal principal, aparece aqui a diagonal secundária. Então, numa matriz quadrada, novamente, né, uma matriz A, de ordem N, a diagonal secundária ela é formada pelos elementos A e J, em que a soma dos índices I mais J é igual a N mais 1. Lembrando que N é a ordem da matriz. Então, notem o seguinte, são todos os elementos de que quando eu somar os dois índices dele, eu vou ter igual a ordem da matriz mais 1. No caso aqui no nosso exemplo, a matriz é de ordem 3, ok? Então, são todos os elementos que, somando os índices, eu vou ter a resposta 4. Então, vamos ver aqui, ó, esse elemento A1, 3, 1 mais 3, 4. A2, 2, 2 mais 2, 4. A3, 1, 3 mais 1, 4. E os elementos também são descritos da seguinte forma, ó. A1, linha 1, coluna N. A2, linha 2, coluna N menos 1. E A3, linha 3, coluna N menos 2. E assim por diante até chegar no elemento AN1. No nosso caso, então, aqui temos A1, 3, A2, 2, A3, 1. Visto, então, esse conceito de diagonal principal, diagonal secundária, vamos ver aqui a matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Ela é uma matriz quadrada que tem os elementos A e J igual a 0 quando I diferente de J. Ou seja, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal da matriz são nulos. Na diagonal principal da matriz, eu até posso ter algum zero, não tem problema. A restrição que eu tenho é que os elementos fora da diagonal principal são todos nulos. Dentro da matriz diagonal, temos o conceito de matriz escalar. Então, o que é uma matriz escalar? É uma matriz diagonal onde os elementos da diagonal principal, né, os elementos que têm os índices I igual a J, são todos iguais. Então, notem, ó, essa aqui é uma matriz diagonal e todos os elementos da diagonal principal são iguais a 3. Então, essa é uma matriz escalar. Dentro do conceito de matriz escalar, temos uma matriz muito importante, que é chamada de matriz identidade ou matriz unidade. A gente vai trabalhar com ela mais para frente, bastante, então é uma matriz muito importante. Ela é definida até com uma letra diferente, né? As outras matrizes a gente chama de A, B, C, D. No entanto, essa matriz aqui, a identidade, ela é sempre representada pela letra I. Aqui no caso tem um I com subscrito 3, para dizer que é uma matriz de ordem 3, ou poderia simplesmente ser chamada de matriz I, tá? Então, o que é essa matriz identidade? Como é formada essa matriz identidade? Ela é uma matriz escalar, certo? De qualquer ordem, só que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Temos também aqui a matriz zero, ou matriz nula. Como ela é formada por todos os elementos iguais a 0. Definimos, então, o que é uma matriz e vimos os tipos mais básicos de matrizes, né? A primeira classificação que a gente faz em termos de tipo de matrizes. Agora vamos ver algumas operações que eu posso fazer com as matrizes. A gente vai ver quando é definida a igualdade de matriz,
como é feita a adição de matrizes, como é feito o produto de uma matriz por um escalar e como é feito o produto de matrizes. Como então é verificada a condição de igualdade de matrizes? Vamos considerar então duas matrizes, uma matriz A com elementos A e J e uma matriz B com elementos B e J. Ambas possuem a mesma ordem, né? O mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Elas são iguais se e somente se A e J é igual a B e J. Ou seja, ó, vou pegar o elemento A11 é igual ao B11. Vou pegar aqui o A13 é igual ao B13. Realmente, todos os elementos que estão na mesma posição são iguais. Então, duas matrizes são ditas, nesse caso, iguais. Adição de matrizes. Então, se nós tivermos aqui a soma de duas matrizes, uma matriz A com elementos A e J e uma matriz B com elementos B e J, o resultado vai ser uma matriz C com elementos C e J, certo? Lembrando que para efetuar essa soma, a ordem da matriz A deve ser a mesma ordem da matriz B e, consequentemente, a ordem da matriz C vai ser a mesma ordem de A e de B. Né? Como é feita essa soma de matrizes? São somados os elementos que estão nas respectivas posições. Por exemplo, o A11 eu vou somar com o B11 e vou ter como resultante o elemento C11. Essa soma é feita para I variando de 1 até M e para J variando de 1 até N. Então, aqui um pequeno exemplo, né? Temos aqui essa matriz A, temos aqui a matriz B e a soma, né? Elemento a elemento. Eu vou somar esse 1 com 2, vai dar 3. Depois vou somar 2 com 3, vai dar 5. 3 com 4 vai dar 7. 4 com 1, 5. 5 com 2, 7. 6 com 3, 9. 7 com menos 3, 4. 8 com menos 2, 6. E 9 com menos 1, 8. Né? Soma sem mistério, soma elemento a elemento. Posso também ter a diferença A menos B de duas matrizes de ordem M por N. Né? Também vai resultar numa matriz C. Agora, o que vai acontecer é que o meu C e J vai ser igual ao meu A e J menos o B e J, se eu tiver uma subtração. Mas a forma de trabalhar é exatamente a mesma. Agora aqui eu quero ressaltar algumas propriedades da adição de matrizes. Né? A primeira que a gente vai olhar aqui é a associativa da adição. O que a associativa nos mostra? Né? Nós temos aqui três matrizes que estão sendo somadas e ela me diz o seguinte: se eu somar inicialmente a matriz B com a matriz C e num segundo momento somar a matriz A com esse resultado aqui, eu vou ter exatamente a mesma resposta que se eu somar a matriz A com a matriz B, vou encontrar uma matriz aqui resultante e num segundo momento somar com a matriz C. Então, aqui, a sequência, digamos assim, que são somadas as matrizes, não vai interferir no resultado final. Temos aqui também na soma matricial o elemento neutro da adição, que é aquela matriz zero ou nula que a gente já viu. Então, é uma matriz com todos os elementos iguais a zero. Notem que aqui não é um escalar zero, não é um númerozinho zero, e sim é uma matriz nula da mesma ordem da matriz A. Quando é feita a soma da matriz A com a matriz nula ou da matriz nula com a matriz A, o próprio resultado é a matriz A. Essa matriz zero ou matriz nula é o elemento neutro da adição. Temos aqui também a inversa aditiva. Se eu somar a matriz A com a matriz menos A, onde esse menos é aplicado a todos os elementos internos da matriz, eu vou ter como resposta a matriz nula.
A mesma coisa se eu somar a matriz menos A com a matriz A. Temos também a propriedade comutativa da adição. Então, se eu mudar a ordem que eu faço a soma, estou somando a matriz A com a matriz B, ou estiver somando a matriz B com a matriz a resposta vai ser a mesma, né? O resultante vai ser a mesma matriz. E, por fim, a propriedade de fechamento da adição me diz o seguinte: A mais B é uma matriz de mesma dimensão de A e B. Ou seja, se eu tenho uma matriz A, ordem 2 por 3, vou somar com uma matriz B, de ordem 2 por 3, né? As duas têm que ter a mesma ordem para ser possível eu fazer a soma. A matriz resultante, logicamente, vai ter a mesma ordem, que é 2 por 3. Vamos falar então agora do produto de uma matriz por um escalar. Então, o produto de uma matriz por um número real. Tá? Então, se lambda é um escalar, o produto da matriz A por esse escalar é uma matriz B, tal que B igual a lambda A. Né? Como é que a gente obtém essa matriz B? A gente obtém multiplicando cada elemento da matriz A pelo escalar lambda. Ou seja, o meu BJ é igual a lambda, produto AJ, para todo I de 1 até M, né, de 1 até o número de linhas, e para todo J de 1 até N. Lembrando que o N é o número de colunas da matriz. Aqui um exemplo, só para ficar bem claro, então eu tenho o escalar 4 que está multiplicando essa matriz aqui. Então, cada um dos elementos, está sendo multiplicado pelo 4, certo? Então, a matriz resultante que nós vamos ter é aqui 4, 8, 12, 0, 12, 20, menos 8, 0, menos 4. Tá? Bem simples, né? Temos então as propriedades da multiplicação de uma matriz por um escalar. Aqui, então, vamos definir os escalares, o lambda e o mi, e as matrizes, o A e o beta, né? Que vamos utilizar aqui para mostrar essas propriedades. Então, a primeira propriedade que eu tenho aqui é a associativa da multiplicação. Bom, o que eu estou dizendo com essa propriedade? Se eu multiplicar aqui o escalar lambda pelo escalar mi, e depois, né, tendo esse escalar já resultante, multiplicar os elementos da matriz A por esse resultado aqui dessa multiplicação lambda-mi, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que se eu multiplicar os elementos da matriz A pelo mi e, num segundo momento, multiplicar pelo lambda. A segunda propriedade é distributiva em relação à soma de escalares. Se eu somar, então, lambda mais mi e multiplicar a matriz A por essa soma, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que multiplicando a matriz A pelo lambda, depois multiplicando a matriz A pelo mi e fazendo a soma dessas duas matrizes resultantes. Tenho também a distributiva em relação à soma de matrizes. Então, se eu somar a matriz A com a matriz B e num segundo momento multiplicar essa matriz resultante aqui pelo escalar lambda, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que se eu multiplicar o lambda pela matriz A, aqui eu vou obter uma nova matriz, depois eu vou multiplicar o lambda pela matriz B, vou obter também uma nova matriz e vou somar essas duas matrizes, né? Essa aqui é chamada então de distributiva em relação à soma de matrizes. E, por fim, tem o elemento neutro da multiplicação escalar matriz, que é o escalar 1. Né? Se eu multiplicar uma matriz pelo escalar 1, o resultado é a própria matriz. Agora, vamos ver, então, o produto de uma matriz por outra matriz. Aqui a gente já tem umas regrinhas um pouquinho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, o produto entre duas matrizes A e B é definido se somente se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. A ordem da matriz resultante, o tamanho, né, final da matriz resultante, ela é dada pelo número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz.
Bom, vamos olhar então um exemplo então desse produto de uma matriz por outra matriz. Então vamos considerar aqui a matriz A de uma linha por 4 colunas e a matriz B de 4 linhas por uma coluna. Então o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. É possível fazer essa multiplicação matricial. Então, como se dá essa multiplicação matricial? Eu vou trabalhar da seguinte forma, ó. Vou fazer a multiplicação de 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, mais 4 vezes 3. Então, isso aqui está representado, né? Aqui 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, mais 4 vezes 3, fazendo a soma, isso aqui me resulta no valor 19. O que acontece? Então, notem, ó, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, então é possível fazer essa multiplicação, a gente fez essa multiplicação aqui, e a matriz resultante é uma matriz de ordem 1 por 1, então é uma matriz que tem somente um elemento. Aqui vemos um outro exemplo de multiplicação matricial. Nesse caso, temos uma matriz A com 2 linhas por 3 colunas e uma matriz B com 3 linhas por 3 colunas. O número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, então é possível fazer essa multiplicação. E a matriz resultante, que eu vou chamar de C, vai ser uma matriz de ordem 2 por 3. Temos aqui a matriz A numérica, temos também a matriz B numérica, e agora então vamos proceder à multiplicação de A por B. Bom, aqui eu já tenho definida a matriz C, né, que foi obtida desse resultado, mas como foi obtida essa matriz C? Para nós obtermos aqui o primeiro elemento da matriz C, o elemento C11, nós pegamos a primeira linha de A e multiplicamos pela primeira coluna da matriz B. Então, tivemos 1, produto 1, mais 3, produto 4, menos 1, produto 2. Multiplicamos, então, a primeira linha de A pela primeira coluna de B e somamos as parcelas. Isso vai me dar origem ao elemento C11. O C12 obtemos da seguinte forma. Vamos pegar a primeira linha de A e multiplicar pela segunda coluna de B. Então, vamos ter 1 vezes 2, mais 3 vezes 0, menos 1 vezes 1. Obtivemos, então, esse elemento aqui. O elemento C13 é obtido pela multiplicação da linha 1 de A pela coluna 3 de B. Então, vamos ter 1 vezes 3, mais 3 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 0. E assim obtivemos esse elemento C13. Da mesma forma, vamos obter os elementos C21, C22, C23. Agora, utilizando a linha 2 da matriz A. Então, quando eu multiplico a linha 2 da matriz A pela coluna 1 da matriz B, obtenho o elemento C21. Linha 2 da matriz A pela coluna 2 da matriz B, obtenho o elemento C22. E, por fim, multiplicando aqui a linha 2 da matriz A pela coluna 3 da matriz B e somando sempre as parcelas, né, obtivemos o elemento C23. Bom, aqui é uma questão de continhas, né, então fazendo as continhas aqui, as multiplicações e posteriormente a soma, obtivemos então a matriz C resultante da multiplicação da matriz A pela matriz B, como eu mencionei anteriormente, uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Agora nós vamos falar sobre a comutatividade da multiplicação de duas matrizes, tá? Em geral, o fato de existir, de ser possível fazer um produto de A por B, não implica que exista, que seja possível fazer o produto de B por A. Se a gente pegar o exemplo anterior, ó, a gente fez a multiplicação de A por B
e obtivemos a matriz C. O número de colunas de A era igual ao número de linhas de B, foi possível a multiplicação e obtivemos a matriz C 2 por 3. No entanto, se eu quiser fazer o contrário, quiser multiplicar B por A, o que vai acontecer? O número de colunas de B é 3, o número de linhas de A é 2. Não vai ser possível fazer a multiplicação da matriz B pela matriz A. E vocês conseguem visualizar isso aqui nesse exemplo. Ó, quando eu vou fazer o B produto A, o que acontece? Quando eu for fazer a primeira linha de B multiplicando a primeira coluna de A, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui, ó, 1 produto 1, mais 2 produto 2, mais 3 produto o quê? Eu não tenho aqui o valor para multiplicar. Então, não é possível fazer essa multiplicação da matriz B pela matriz A. No exemplo anterior, nós vimos um caso que a matriz A, a multiplicação da matriz A pela matriz B resultava numa matriz C, enquanto que a multiplicação da matriz B pela matriz A não era possível, por conta da ordem das matrizes A e B. Nesse caso aqui, nós vamos ver um exemplo que é possível sim fazer a multiplicação da matriz A por B e também é possível fazer a multiplicação da matriz B por A. No entanto, as matrizes resultantes vão ser diferentes, que é o que acontece com bastante frequência. Mesmo sendo possível fazer a multiplicação trocando a ordem da multiplicação de matrizes, as matrizes resultantes, na maioria das vezes, são matrizes diferentes. Então, nesse caso aqui, temos uma matriz A de 4 por 3 e uma matriz B de 3 por 4. Fazendo a multiplicação da matriz A pela matriz B, é possível, né? Porque A tem 3 colunas e B tem 3 linhas. A matriz resultante vai ser uma matriz C de 4 linhas por 4 colunas. No entanto, se formos fazer a multiplicação de B por A, também é possível, a B tem 4 colunas, A tem 4 linhas, porém a resultante vai ser uma matriz de ordem 3 por 3. Então, temos aqui uma matriz de ordem 4, a matriz C, e aqui temos uma matriz de ordem 3, a matriz D. Então, dessa forma, né, então podemos ver, né, que as matrizes têm ordens diferentes, logicamente vão ser matrizes diferentes. Bom, no exemplo anterior, nós vimos que trocando a ordem da multiplicação das matrizes, nós íamos obter como matrizes resultantes matrizes de ordens diferentes. Agora, vamos tomar um exemplo onde eu tenho duas matrizes quadradas, certo? Então, elas são duas matrizes quadradas, né? Logicamente, tem que ser de mesma ordem para ser possível a multiplicação matricial. Mas, mesmo nesse caso, o resultado da multiplicação das matrizes costuma ser diferente quando invertemos a ordem de multiplicação. Notem nesse exemplo aqui, ó, quando eu faço A por B, A vezes B, né? A é uma matriz de ordem 2, B é uma matriz de ordem 2, a matriz resultante vai ser uma matriz de ordem 2, ok? Mas quando eu for fazer a multiplicação, ó, linha vezes coluna. Então, aqui 1 vezes 5, mais 2 vezes 6. 5 mais 12, 17. Aqui 1 vezes 7, mais 2 vezes 8, 23. Aqui, ó, 3 vezes 5, mais 4 vezes 6, 39. Aqui 3 vezes 7, mais 4 vezes 8, 53. Então, essa aqui é a matriz A vezes B. Quando eu mudo aqui a ordem, ó, faço B vezes A, olha o que vai acontecer, ó, linha vezes coluna. 5 multiplica 1, mais 7 multiplica 3. Então, aqui já deu 26, ó. Já dá para ver que a matriz não é a mesma, certo? Então, aqui podemos continuar, né, calculando aqui linha 1, coluna 2, depois linha 2, coluna 1, depois linha 2, coluna 2, mas podemos ver que mesmo as matrizes sendo matrizes quadradas, a resultante, na maioria das vezes, vai dar uma matriz diferente, certo? Mudando aqui a ordem da multiplicação de matrizes. Agora, vamos ver dois casos especiais, onde A vezes B é igual a B vezes A. Tá? O primeiro caso é quando uma das matrizes envolvidas na multiplicação é a matriz identidade. A matriz identidade funciona
como uma espécie de elemento neutro da multiplicação matricial, certo? Então, temos aqui ó, a matriz A vezes a matriz identidade. A resposta é a própria matriz A. E aqui temos a matriz identidade multiplicando a matriz A. A resposta é novamente a própria matriz A. Então, aqui, ó, só para vocês acompanharem, ó, linha vezes coluna. Aqui vai ficar 1 mais 0, 1. Linha vezes coluna. 0 mais 2, 2. Linha de baixo vezes coluna. 3 mais 0, 3. Linha 2 vezes coluna 2. 0 mais 4, 4. Tá? Então, como eu comentei, a matriz identidade funciona como um elemento neutro da multiplicação matricial. Então, A produto I é igual a A. I produto A também é igual a A. Outro caso é quando uma matriz é a inversa da outra. Nesse caso aqui, quando eu faço o produto de A por B ou o produto de B por A, o resultado é a matriz identidade. Nesse caso aqui, é porque uma matriz é a inversa da outra matriz. Então, aqui ó, nesse exemplo, eu tenho a matriz A e tenho a matriz B. A B é a inversa de A, ou pode-se dizer que a A é a inversa de B. Quando eu faço a multiplicação de A por B, certo? Ó, linha 1, coluna 1. Aqui, ó, 22 menos 21, 1. Linha 1, coluna 2, menos 33 mais 33, 0. Linha 2, coluna 1, 14 menos 14, 0. Linha 2, coluna 2, menos 21 mais 22, 1. Tenho como resposta a matriz identidade. Se eu fizer B vezes A, vou ter também como resposta a matriz identidade. Ó. Linha 1, coluna 1, 22 menos 21, 1. Aqui, ó, linha 1, coluna 2, 6 menos 6, 0. Linha 2, coluna 1, menos 77 mais 77, 0. E aqui, linha 2, coluna 2, menos 21 mais 22, 1. Então, nesse caso, também a comutativa é válida, né? Mas é porque se trata, na verdade, uma matriz é a inversa da outra. Agora, então, vamos dar uma olhada nas propriedades da multiplicação de uma matriz por outra, certo? Aqui, então, eu estou definindo as matrizes aqui com as ordens delas para que seja possível, né, fazer a multiplicação matricial. E o que eu vou mostrar aqui, simplesmente, é que em termos de ordem de matriz, a matriz resultante desse lado da igualdade fecha com a matriz resultante desse lado da igualdade. Eu não estou fazendo uma demonstração detalhada, onde eu mostraria que os elementos aqui resultantes dessa multiplicação são exatamente iguais aos elementos resultantes dessa multiplicação. Então, eu só estou expondo de forma geral a questão das ordens da matriz, tá? Isso não pode ser visto como uma dedução formal, uma prova formal, tá? Precisaria mais detalhes. Mas então, só para vocês enxergarem essa propriedade, o que eu defini? Eu defini a matriz A de ordem M por N, matriz B, N por P e matriz C, P por R. Então, temos o seguinte, ó, vamos olhar esse lado aqui, ó. Matriz A, que multiplica a matriz B, que multiplica a matriz C. Essa multiplicação aqui é feita primeiro. Nesse lado aqui, temos essa multiplicação aqui feita numa primeira etapa. Então, temos o seguinte, ó. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Fechou. A matriz resultante aqui é uma matriz M por P. Nesse caso aqui, número de colunas igual ao número de linhas, a matriz resultante aqui é uma matriz N por R. Então, ficamos o seguinte, ó, N por P, a matriz D, e aqui a matriz N por R, ok? Agora, vamos analisar essa multiplicação matricial aqui. Essa matriz resultante vai ser uma matriz M por R, o número de colunas é igual ao número de linhas, e a matriz resultante vai ser uma matriz M por R. Então, estou só analisando as dimensões da matriz. Então, essa é a propriedade associativa da multiplicação.
Segunda propriedade, né? Vamos então definir novamente A, B e C. A, M por N, B, M por N também e C, N por P. Então, novamente, eu vou trabalhar essa questão das dimensões para vocês visualizarem um pouco melhor essa propriedade. Então, temos aqui, eu estou somando a matriz A com a matriz B, as duas têm que ter a mesma ordem para poderem ser somadas, e num segundo momento eu vou multiplicar pela matriz C. No caso aqui, eu estou multiplicando a matriz A pela C, ó, número de colunas é igual ao número de linhas, matriz resultante M por P. Aqui na B vezes C, número de colunas igual ao número de linhas, e a matriz resultante vai ser uma matriz M por P. Então, aqui, ó, matriz resultante da soma é uma matriz M por N, ok? É uma soma de duas matrizes que está multiplicando a matriz N por P. Aqui, como eu comentei, essa matriz aqui, então, vai ser uma matriz M por P. E aqui eu vou ter uma matriz M por P também. Bom, aqui eu tenho uma multiplicação matricial, onde a matriz resultante, ó, vai ser uma matriz M por P. E aqui eu tenho uma soma de duas matrizes, que a matriz resultante vai ser uma matriz M por P. Certo? Então, podemos ver, né, que as ordens ali das matrizes fecham. Essa propriedade aqui é distributiva, né, em relação à soma de matrizes. Agora eu vou definir novamente três matrizes, A e B de ordem N por P e C de ordem M por N. Notem que é muito parecido com o caso anterior. No caso anterior, o que eu tinha? Eu tinha a soma de duas matrizes multiplicando uma matriz. Agora eu tenho uma matriz multiplicando a soma de matrizes. Então, é uma propriedade distributiva também muito similar ao caso anterior. Vamos substituir, então, as ordens das matrizes, né, para poder proceder, então, o desenvolvimento. Então, vamos ter, ó, C, M por N, que multiplica a N por P mais BN por P. A soma dessas duas matrizes aqui vai resultar numa matriz N por P. Aqui eu estou fazendo a multiplicação de C, M por N, vezes A, N por P. Então, ó, número de colunas de C igual ao número de linhas de A. A matriz resultante vai ser uma matriz M por P. Nesse caso aqui, eu estou multiplicando a matriz C pela matriz B. Novamente, ó, número de colunas é igual ao número de linhas e a matriz resultante vai ser uma matriz M por P. Aqui, então, temos a matriz C, M por N, que multiplica uma matriz resultante dessa soma, N por P, certo? E aqui ficamos com uma matriz M por P, somando com outra matriz, também M por P. A resultante, então, aqui vai ser uma matriz M por P e a resultante aqui é uma matriz M por P, né? Aqui, nesse caso, então, é possível fazer a multiplicação, número de colunas de C igual ao número de linhas de D, a resultante é M por P, e aqui na soma, né, duas matrizes M por P vão dar origem a uma matriz M por P. Essa propriedade também é chamada de propriedade distributiva. A propriedade 4 diz respeito ao elemento neutro matricial, né? A matriz identidade. Então, digamos que eu tenho uma matriz A com M' por N colunas, né? Lembrando sempre que a matriz identidade é uma matriz quadrada. Então, se eu quero multiplicar a matriz identidade pela matriz A, M por N, a matriz identidade, ela tem que ser de ordem M ou de ordem N. Lembrando que o número de colunas da matriz, da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, se eu quero fazer uma multiplicação da matriz identidade vezes a matriz A, eu preciso que a matriz identidade seja uma matriz de ordem M. Já por outro lado, se eu quiser fazer a multiplicação da matriz A pela matriz identidade, lembrando que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, eu tenho que ter uma matriz I de ordem N. Então, IM vezes
m por n é igual a m por n vezes n, que o resultado é a própria matriz, tá? Então, só esse cuidado aqui com as ordens das matrizes para ser possível a multiplicação matricial. Então, esse é o meu elemento neutro, como eu já tinha adiantado, da multiplicação matricial. E temos também a propriedade 5, que me diz o seguinte: dadas as matrizes A e B, A, ordem M por N, B, ordem N por P, se eu tiver um escalar lambda e fizer o seguinte, multiplicar esse escalar pela matriz A e num segundo momento, essa matriz aqui resultante dessa multiplicação, multiplicar a matriz B, o resultado vai ser exatamente o mesmo que eu pegar esse escalar lambda e multiplicar a matriz B e num segundo momento fizer a multiplicação de A por essa matriz resultante, ou ainda, multiplicar primeiro a matriz A pela matriz B e, num momento posterior, então, multiplicar essa matriz resultante pelo escalar lambda. Tá? O resultado nesses três casos é o mesmo. Essa é chamada de associativa em relação ao escalar. E vale sempre lembrar que a multiplicação matricial não é comutativa, certo? A gente viu somente 2 casos onde a multiplicação matricial acaba sendo comutativa. Quando eu estiver trabalhando com a matriz identidade, que é o elemento neutro da multiplicação matricial, ou quando uma matriz for a inversa da outra, então a multiplicação de A por B ou B por A vai me dar como resultado a matriz identidade. Tá? Nos outros casos, a multiplicação matricial não é comutativa. Como para ser dito comutativa tem que funcionar para todos os casos, então a gente diz que ela não é comutativa. E para finalizar aqui a nossa última propriedade, ela me diz o seguinte: se eu tenho duas matrizes A e B, se o produto delas for a matriz 0, não é necessário que uma das matrizes seja nula. Tá? Pode acontecer, então, de eu ter duas matrizes não nulas e o resultado dessa multiplicação ser uma matriz nula. Notem esse exemplo aqui, ó. Essa matriz aqui não é nula, essa aqui também não. Quando eu faço a multiplicação aqui, ó, linha 1, coluna 1. 0 mais 0 dá 0. Linha 1, coluna 2. 0 mais 0 dá 0. Linha 2, coluna 1. 0 mais 0 dá 0. Linha 2, coluna 2. 0 mais 0 dá 0 também. Então, são duas matrizes não nulas. O resultado da multiplicação dela me deu como resposta a matriz nula. No entanto, eu posso dizer o seguinte: se A vezes B é igual a 0 para qualquer que seja B. Então, eu estou considerando que dentro dessa multiplicação aqui, a resposta é 0, independentemente da matriz B, pode ter quaisquer valores. Então, a minha A vai ter que ser 0 nesse caso. Da mesma forma, se A vezes B é igual a 0, e eu estou dizendo que a minha matriz A é qualquer matriz, então, necessariamente, a B tem que ser igual a 0. Esse é o elemento nulo da multiplicação, né? A matriz nula ou matriz 0. Bom, gente, com isso, então, acabamos, né, essa aula bastante introdutória da parte de matrizes, né, onde a gente viu os tipos de matrizes e a gente viu também algumas operações mais elementares que podem ser feitas com matrizes. Acredito que vai servir para alguns como uma revisão da parte do ensino médio. Espero que vocês possam aproveitar, então, essa aula para tirar algumas dúvidas e nos vemos, então, nas próximas aulas. Até mais, pessoal!